E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar aí o curso sobre a história da igreja que eu iniciei na última aula. Essa primeira aula foi uma aula mais teórica, tá? Essa eu vou ainda começar com alguns aspectos teóricos, mas eu pretendo começar a entrar nas partes mais factuais, né? Pra gente entender em paralelo tanto a questão dos fatos, mas eu acho que os fatos a gente encontra em qualquer lugar, né? Eu quero explicar um pouco mais dessas ideias como eu coloquei na primeira aula, que vão para além dos fatos, beleza? Então, como eu vim explicando, né, aquela primeira frase de São João, para mim, é a grande frase que norteia a história da humanidade, né? É a frase mais genial de todas, assim. Quanto mais a gente estuda ela, mais a gente encontra fundamentos ali e a gente nunca consegue compreender como um todo, né? Esgotar os significados daquela frase, que é aquela frase, no princípio era o verbo, ou no princípio era o logos. Então, necessariamente, como eu expliquei no primeiro vídeo, no princípio era o logos, né? E aí a minha forma de entender essa frase é o logos no sentido de eu tento entender também como poderiam ser as coisas no princípio, tá? Quando eu digo a minha compreensão da frase, que eu acho que é aí que eu posso ajudar um pouco, não a minha compreensão da tradução da frase em si, dos significados, do radical, tudo bem, isso aí um linguista vai fazer, né? Mas como um pensador independente, eu olho para a frase e eu tento entender no princípio, tá? Mas o que ele quis dizer no princípio? Como eram as coisas de fato no princípio? Como poderiam ser no princípio? E se você der esse olhar para a frase, você vai ver que não consigo ver outra explicação, que não no princípio era essa estrutura de possibilidade de coisas que ainda não existiam, mas poderiam vir a existir. E não tem como ser diferente. No princípio, necessariamente, era o logos, no sentido de que todas as possibilidades já estavam ali. Toda a teia de possibilidades de coisas que iriam acontecer, que já aconteceram, né? Naquele momento não teria acontecido ainda, né? Mas essas coisas que a gente vive, todas essas coisas estavam ali, né? Concentradas nesse logos. E esse logos vem se encarnar. E é isso que é o milagre, é isso que é o inexplicável, né? Eu não acredito que eu esteja conseguindo explicar a complexidade desse evento aqui, tá, pessoal? Mas eu acho que serve assim para vocês tentarem entender daí, tentar fazer esse esforço de o que poderia existir antes de não existir nada. Só poderia existir a possibilidade de existir, porque uma vez que as coisas existem, ainda que não existisse nada, a possibilidade necessariamente tem que existir uma vez que as coisas existem hoje. Então, quer dizer, essa possibilidade que existia. Então, esse é o logos. É esse princípio que já existia antes de mais nada existir, que passou a existir, né? Que entrou na história e se fez carne. Então, essa é a história da igreja, né? Eu coloquei aqui uma organização para eu falar que isso aqui fechou. Então, esse logos encarnou e no formato de uma pessoa, assim. E esse é o grande milagre da história. E eu vou explicar esse milagre nas próximas aulas, porque o David Hume, pra mim, assim, eu não sei se ele é... Eu acredito que burro ele não é. Com certeza ele não é um cara burro, mas assim, eu não sei como ele vai buscar fundamento nos milagres de Cristo e não olha para esse maior milagre que é o próprio Cristo. Porque se você entender esse milagre do logos encarnados, a presença real do Cristo, o impacto dela na história, gente, em que ano a gente tá? 2022. Esse é o ano... São 2022 do nascimento de Cristo. Olha o impacto desse cara, desse logos. Você não era um rei, não era um escritor, não era um poeta, não era um general, não era nada. Um Zé Ninguém que nasceu numa cidade de 500 habitantes, que era Nazaré. Ele veio de lá, né? Ele nasceu em Belém. As pessoas chamavam de Nazareno como um deboche, porque as profecias diziam que o Messias viria de Belém. E como ele morou depois, que fugiu para o Egito e voltou, morou em Nazaré, que era uma cidade, assim... Imagina uma cidade de 500 habitantes, lá no Cafundel, lá no lugar lá onde ele morava, que não era nada, não era um império. Ele nasceu no Egito, não nasceu na Babilônia, não nasceu nas grandes civilizações antigas, nasceu em Roma. Ele nasceu no quinto do caixa-prego, né, de uma cidade que os pessoas usavam como deboche, assim, o Nazareno. Esse cara que nasceu lá no fim do mundo, não tem parente nenhum conhecido, não tem cargo, não tem nada. Quem é esse... As pessoas queriam dizer o seguinte, quem é esse Zé Ruela aí? Que teve 3 anos de vida pública, falou ali, na regiãozinha ali pra quem queria ouvir, nunca fez nenhuma algazarra também, né, só pra quem tava ali. E até hoje a gente está falando dele. Esse homem mudou a história da humanidade de uma forma assim, se separa antes e depois. Quer dizer, se você não percebe que esse é um milagre, olha, sinceramente, se ele multiplicou alguns pãezinhos ou alguns peixinhos, isso aí pouco importa, né? Eu duvido que alguém que consiga multiplicar pães e peixes conseguiria ter o impacto que Cristo teve na história, independente se ele tivesse transformado não, multiplicado não alguns peixinhos. Eu acredito que multiplicou, lógico que multiplicou, porque é isso que dava credibilidade a ele, porque ele fazia os milagres. Né? É mais um ponto de credibilidade. Né? Porque uma coisa é você falar assim, você acredita em Deus? Pai, eu acho que eu acredito. Agora, como é que você sabe que aquela escritura foi escrita por Deus? Bom, eu preciso de algum milagre para comprovar aquilo ali, pô. Eu preciso de alguma prova, eu preciso de alguma coisa surpreendente, alguma coisa sobrenatural. Porque senão qualquer um pode falar que é Deus. Até aquele Henrique Cristo lá, que sai falando bobagem, eu sou Jesus. Por que eu não acredito? Porque, pô, não tem fundamento algum. Então, por isso que eu não gosto dessa separação entre fé e razão. Essa oposição.
Pelo contrário, são duas coisas que tem que estar lado a lado. Eu só acredito porque faz sentido, pô. Você leu o Evangelho e você leu o Sermão da Montanha, eu não acredito porque alguém mandou eu acreditar. Eu acredito porque nada... Olha, eu já li Platão, já li Aristóteles. Platão é maravilhoso, né? Você lê Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, são todos maravilhosos, mas nada se compara àquilo ali. Tem algo de sobrenatural. Tanto... Quando eu leio o texto, eu vejo que tem algo sobrenatural. Quando eu interpreto o texto, eu vejo que tem algo sobrenatural. E quando eu olho para a história, eu vejo que tem algo sobrenatural. A gente está no ano 2022 por quê? Quem foi esse cara que dividiu a história? Um Zé Ruela, que nasceu numa cidadezinha de 500 habitantes, no quinto do Caixa Prego? Então quer dizer, o cara que só ficou 3 anos ali rodeando aquela região ali, e as pessoas ficaram por séculos e séculos se martirizando, mas não negaram aquilo ali. Pô, alguma coisa de miraculosa, gente, aconteceu. O que é? Olha, você pode até, ele pode até, as pessoas até se enganarem em repassar a história. Talvez ele não seja filho de Deus, não sei, eu tô supondo aqui. Mas que aconteceu, que esse é o grande milagre da história, que é o grande enigma da história da humanidade. Algo aconteceu há 2000 anos atrás. Isso é sem dúvida nenhuma. Se o cara for muito burro, ou ignorante, ou não souber olhar para a história, não entender nada com lé concreto. Que é o que as escolas fazem de tudo para fazer a pessoa ser hoje. Você vai para a escola para ficar burro, hoje em dia, para não aprender nada, para distorcer completamente sua compreensão lógica. Você não consegue mais compreender lógica nenhuma, porque é tudo contraditório que você aprende na escola, então a criança sai dali sem saber lógica. Aí ela não consegue olhar para trás e ver que teve um fato miraculoso há 2000 anos atrás, que o impacto daquilo é avassalador. É o que eu falei, você olha em todas as culturas, quanto mais está a presença de Cristo num país, numa cultura, mais livre, mais desenvolvimento, mais ciência, mais liberdade, tudo isso que a gente chama de acha bom, está diretamente relacionado com a influência do cristianismo na cultura. Pode olhar, faz uma relação direta em todos os países. Na história, quer dizer, não é possível que esse Zé Ruela, que falou ali naqueles grupinhos ali, não tenha algo melhor. Olha, eu quero, se não tem nada miraculoso, parceiro, me ensina que eu também quero fazer. Pô. Me ensina aí, cara. Entendeu? Porque alguma coisa tem. Então, isso é um fato, gente. Agora, que ele é filho de Deus mesmo, bom, você precisa de um pouquinho de fé. É aquilo que eu falo. O conhecimento humano, ele nunca, né, a não ser na lógica e na matemática, mas em coisas abstratas, ele chega na certeza absoluta. Mas em fatos reais, você nunca tem certeza absoluta. Você fala assim, me prova com certeza absoluta o que você comeu no café da manhã. Você não vai conseguir me provar. Vou poder duvidar. Cada prova que você apresenta, eu posso apresentar 10 dúvidas. E você vai responder essas dúvidas e aí a cada resposta que você der, eu apresento novas dúvidas, a gente termina e você não consegue provar. Em algum momento eu preciso falar, tá bom, aceito. É assim mesmo. Né? Então, quer dizer, é lógico que a gente não tem a prova absoluta que você é filho de Deus, senão não precisava da fé. Né? Mas o próprio texto bíblico diz que é necessário a fé. Quer dizer, um pouco de fé você precisa ter. Se você for compromissado, ler um pouquinho e estudar, você vai ver que aconteceu o grande milagre da história humana, aconteceu há 2000 anos atrás. O grande enigma. Vamos botar assim, o grande enigma porque o milagre já é uma interpretação. Né? O grande enigma, o grande problema, a grande coisa que faz você, né, o próprio Aristóteles diz, né, o conhecimento vem do espanto. O grande fato que faz você olhar para a história e se espantar, aconteceu há 2000 anos atrás. Né? Então, assim, que é esse logos, esse princípio que se encarnou. Então, quer dizer, diante de tantos fatos miraculosos e inexplicáveis, que eu só comecei a falar, eu vou destrinchar um pouco mais, é só para introduzir, às vezes eu falo até demais, fora da hora, mas tá valendo. Só para assim, só para você que tá aí entender o seguinte, algo miraculoso aconteceu há 2 anos atrás. Se você não quer acreditar que é filho de Deus, tudo bem, então me explica de outra forma. Se você tiver uma explicação melhor. Pessoal, eu tentei buscar outras explicações também. Eu não comecei a estudar filosofia para... Pelo contrário, quando eu costumo dizer que a minha pesquisa é muito parecida com a do Chesterton, que ele narra a ortodoxia. Eu fui buscar uma explicação. Quando eu vi, a explicação já existia, porra. Eu vou ficar perdendo tempo com outras explicações, com outras bobagens aí? Tem tantas bobagens. Você olha, a filosofia moderna parece um curso assim, como ficar louco em pouco tempo. Você vai ver que ele é um bando de caras que a maioria deveriam estar em hospício e estão escrevendo ali como grandes doutores, grandes, né? É lógico que eles têm inteligência, né? Como o próprio David Hume, que eu citei aqui, mas o cara me dizer que não tem por que a gente acreditar nos milagres de Cristo, eu vou dizer o contrário, não tem por que duvidar. As evidências são muito mais contundentes de que algo miraculoso aconteceu, e aí, assim, lógico, eu não posso provar tudo, mas se você juntar todas as evidências, mostram que algo miraculoso aconteceu. Por que duvidar? Porque o David Hume acha que eu não posso acreditar? Bom, David Hume, então você arrumou argumentos melhores, porque até agora, pra mim, não foi suficiente. Os argumentos para que algo aconteceu são muito mais evidentes. Né? Então, esse é o ponto. Esse foi o que eu tentei explicar de uma forma um pouco mais metafísica na última aula. Agora estou trazendo um pouco mais de fatos, fundamentos, explicando um pouco mais. Né? Embora eu ainda vou fazer a narração histórica mesmo. Tá? Eu estou meio que organizando a metafísica com alguns fatos, alguns exemplos históricos. Beleza? Então, esse Logos se encarnou. E aí começa a igreja. Né? Então, quer dizer, essa igreja já é eterna, porque ela já existia. Esse Logos já existia. Agora, a igreja temporal, ela passa a existir com a encarnação. Você pode encarar ou a encarnação ou o Pentecostes, né? como início da igreja. Eu acho que são duas possibilidades de início, né? Mas enfim, esse Logos se encarnou e esse Logos passa a ser o exemplo, né? Passa a ser o modo de viver, o modo de se compreender. Porque imagina você tentar entender tudo isso explicando em texto filosófico, não daria para entender. Mas tenta explicar Cristo sem ele vir e mostrar como é que se faz. Você vai ficar igual esses filósofos, como eu digo, esse bando de maluco aí na filosofia moderna, que tenta explicar cada um, tenta fazer um quadrado mais redondo que o outro, e ninguém entende nada, e todo mundo continua tentando fazer. E quanto mais você tenta fazer aquelas bobagens que eles falam, pior as coisas ficam.
né? Por quê? Porque tem coisas que você não consegue explicar, gente, no papel. Então você precisa ir lá e fazer. Então acho que, né, uma das funções do Cristo é essa, né? Como ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse caminho, né, que ele é o sentido. É o sentido da vida. É imitar aquilo ali. Aquilo é o exemplo, né? É a verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Né? Essa verdade é o exemplo. Você tem que fazer assim. Né? E a vida, por quê? Porque ele é o sacerdote que vai salvar a gente. Ao mesmo tempo ele é profeta, rei e sacerdote. Por ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, é o sentido, é o exemplo a ser seguido e a redenção dos nossos pecados. Porque como Adão foi aquele que desobedeceu, Cristo foi aquele que obedeceu. Por que ele ficou quieto no julgamento? Porque ele sabia que se ele abrisse a boca e respondesse, ele tirava aqueles caras ali para nada. Então ele foi obrigado a ficar quieto, porque senão ele não ia cumprir a missão dele. Né? Então, assim, você vê que em outras situações que ainda não era o momento, que ele foi colocado em xeque contra a parede, assim, vou rasgar, eu gosto de falar algumas coisas mais metafísicas, mas às vezes também falo um pouco mais rasgado para as pessoas entenderem, né? Ele simplesmente tirou os caras para nada, quando botaram ele encurralado, né, nas discussões ali. Você vai ler o evangelho e você vai ver, não foi uma, não foi duas, não foi três, que botaram ele encurralado. Qualquer ser humano comum ali ia ficar numa encrenca, né, ia saber sair, e ele sai, assim, deixando todo mundo com cara de tacho. Né? Então, quer dizer, por isso que ele necessariamente teve que ficar quieto. Porque se ele abre a boca para que é diferente de Sócrates. Né? Sócrates, no julgamento dele, você vê que ele tenta se defender de uma maneira debochada também, ele não apela, mas ele tenta se defender de uma maneira honesta e debochada ao mesmo tempo. Ele tenta se defender e acaba sendo condenado. Se Cristo fizesse o que Sócrates fez, necessariamente eles iam ter que soltar Cristo, porque Cristo ia soltar as verdades de uma forma, como um chicote na cara dele, de uma forma tão inapelável, porque você consegue negar algumas verdades, gente. Mas chega uma hora que o nosso cérebro bloqueia, você não consegue, né, até certo ponto. Ninguém consegue negar que 2 mais 2 não são 4. Não dá, meu irmão. Chega uma hora que você é obrigado a aceitar. Mas você está discutindo com um cara que você não gosta, quando ele joga aquela verdade na tua cara, chega uma hora que você é obrigado a aceitar, se ele souber mais que você. Então, por isso que Cristo teve que ficar quieto. Né? E aí, ele foi o contrário de Adão. Enquanto Adão quis ser como Deus, quis dizer, não, agora sou eu que vou dizer o que é o que aqui. Né? E aceitou o caminho da serpente, Cristo fez o contrário. Não. Tudo bem, eu aceito, eu assumo aquilo que eu não sou. Foi o Deus que se fez homem e assumiu a culpa que não era dele. Né? E aí ele serviu de exemplo. E essa vida, se você prestar atenção, a vida de Cristo é a vida de todo mundo. É a história da humanidade, é a história de tudo. Que é essa pessoa que vem, que aprende, né, que passa pela vida sofrimento e ascende, e ressurge, renasce. Né? Toda a trajetória de herói nada mais é do que uma imitação da vida de Cristo. E toda a trajetória de cada ser humano é uma imitação da vida de Cristo. Toda a trajetória da humanidade, de cada nação, de cada país, de tudo imita Cristo. Você querendo ou não, né? Vai ser assim. Então, nesse sentido, esse Logos encarnou. E aí a vida dele passa a ser o que a gente tenta fazer hoje na igreja, os sacramentos, né? Que ele deixou. Ele foi o exemplo ali, né? Até os apóstolos ali. Ele falou as coisas para os apóstolos foram expostos até ali. São os princípios da igreja. De lá para cá, a gente desdobra esses mesmos princípios que já foram colocados, né? E aí a gente vê também que todo o Antigo Testamento já dizia a vinda de Cristo. Uma coisa é você ler o Antigo Testamento, outra coisa é você começar a estudar simbolismo, conhecer a vida de Cristo e ler de novo o Antigo Testamento. Você vai ver que a todo momento o Cristo está ali, simbolizado, né, como aquela serpente que Moisés levanta no madeiro, né, para livrar ali o pessoal dos ataques que eles estavam recebendo. Em todo momento você vai vendo ali, agora me fogem mais exemplos, né, mas assim, em todo momento você vai vendo Cristo simbolizado no Antigo Testamento. Né? Como eu disse, foi separado um povo para que assim, não que Cristo precisasse, mas assim, para dar um sentido melhor, para dar um sentido que as pessoas compreendessem, né? Um povo que já tivesse uma lei, uma noção da lei. Israel é o primeiro povo a se entender na história, a se compreender com Deus. Então, quer dizer, alguns pressupostos eram necessários para que as pessoas tivessem compreensão do que é esse Logos que encarnou, né? E aí outra coisa interessante, você vai ver a quantidade de profecias que tem no Antigo Testamento sobre o Cristo, anunciando o Cristo, cada detalhe, até do jumentinho, né, dos ladrões, que ele é ser crucificado, assim, minimamente. Para quem sabe ler, é porque Cristo, né, é porque Deus faz como diz o apóstolo Paulo, ele esconde dos sábios e mostra para os humildes. Então, quer dizer, se você ler com humildade, você vai ver que em cada detalhe está ali diversas profecias. E, enfim, agora a gente já entrando na questão material mesmo da vida de Cristo, né, começa com a anunciação, né, do anjo Gabriel a Maria. E agora eu vou dar uma olhadinha aqui, estou com o tablet aqui olhando, porque são fatos mais materiais. Assim, eu não vou perder muito tempo explicando essa parte, eu vou dar uma passada rápida aqui sobre a vida de Cristo, porque eu acho que isso aí está no Evangelho, é a parte que a gente mais conhece, eu não preciso ficar me explicando tanto, me estendendo tanto, né, porque eu não quero fazer uma pregação, embora seja de certo modo, mas uma homilia, né, como os padres já comentam tanto o Evangelho nas missas, né, então não há necessidade de eu me estender demais por essa parte. Então você tem o arcanjo Gabriel, né, anunciando a Maria. Depois ela vai, visita Isabel, aí você tem João Batista ali que já na barriga da mãe já reconhece, né,
a divindade de Cristo, o rei que tá vindo, a alegria que Isabel ficou. E próximo ao nascimento de Cristo você tem o censo de Augusto, né, a providência divina que faz a família de Cristo, né, José e Maria, se locomoverem para que José pudesse responder o censo na cidade dele. E aí Cristo nasce num estábulo, numa manjedoura, mas de uma virgem, né? Então aí a gente vê o que é importante para Deus. Não precisa nascer num castelo, mas precisa nascer de uma família honesta, justa, homens bons, uma virgem, né, uma mulher sem pecado, enfim. Opa, cadê que travou aqui? Deu uma travadinha aqui, pessoal. E aí depois teve a anunciação do anjo, né, sobre as perseguições de Herodes, que é uma das grandes evidências também da divindade de Cristo, porque Herodes chegou a dizimar crianças assim, de uma cidade. Por mais que a gente ache que um rei era todo poderoso naquela época, não era assim, muito pelo contrário. Os poderosos de hoje mandam muito mais, tem muito mais meio de ação do que os poderosos naquela época. O cara, para ele rodar ali, pouco custava, se o pessoal começasse a protestar, o cara rodava, e as pessoas tinham acesso aos reis, né? Porque você não tinha armas, por exemplo, você atacar à distância, então quer dizer, você conseguiria, as pessoas tinham proximidade física, né, até com os governantes, então quer dizer, o rei não tinha aquele poder. Então, quer dizer, Herodes, quando ele se coloca a matar crianças, né, porque tinha a profecia que Cristo vinha de uma determinada região ali, e ele matou todas as crianças naquela região ali até 2 anos, porque ele sabia que vinha um rei, só que ele entendeu errado, né, como todo mundo olhou com os olhos materialistas, e os olhos que você tem que olhar a escritura são os olhos espirituais, né, e ele matou todas as crianças ali, só que um anjo já tinha avisado eles fugirem para o Egito enquanto Herodes estivesse ainda vivo, porque ia sofrer essa perseguição. Mas quer dizer, o fato do Herodes se colocar nessa posição, a resistência que ele poderia sofrer a partir daquele... Ele colocou o cargo dele em xeque ali, né? Por uma profecia que não era nem a religião dele, que ele era meio judeu, meio romano ali, né? Mas ele não era um judeu fervoroso também, né? E depois talvez a consciência dele tenha pesado das bobagens que ele fez, mas ele botou a cabeça dele ali em risco. A verdade é essa, se você olhar historicamente, por uma profecia que para ele, a gente não sabe até que ponto. Então quer dizer, para você ver como as pessoas sabiam que vinha um Messias ali, né? As pessoas respeitavam o povo de Israel. Olha, por mais que o Israel era controlado ali, as pessoas respeitavam, porque eles sabiam que tinham algo sobrenatural ali. Aquelas profecias, aquelas coisas aconteciam, viam aqueles profetas. Então, quer dizer, as pessoas levavam a sério, mesmo quem não era necessariamente tão próximo, que vivia tanto ali, né? Aquelas profecias. Hoje você vê mesmo, os cristãos, eles não vivem muito. Se fala que tem uma profecia, eles estão lá, te falar. Mas naquela época, Herodes, que nem era, ele era um pouco judeu também, né? Mas ele era um pouco romano, aí até uma questão histórica aí que eu não vou entrar tanto, mas ele não era um cara fervoroso. Mas ele, mesmo assim, ele resolveu dizimar a população infantil de umas cidades, ali próximas à região que Cristo nasceu, porque tinha uma profecia, vai nascer um rei daqui. Curiosamente, a gente está falando desse rei 2 mil anos depois. Então, quer dizer, isso é tudo coincidência. Coincidentemente, nasceu um tal de Jesus, que falou ali, não sei o quê, fez as coisinhas, e a gente está falando aqui até hoje dele. Mas é tudo coincidência, tá, pessoal? Não tem nada de sobrenatural, é tudo, né? O fato de algumas pessoas já terem previsto isso há milhares de anos atrás, centenas de anos atrás também, quem não acerta uma coisa dessa com centenas de anos, né? Qualquer um, gente. Toda hora a gente vê aí. E aí você vê mais uma vez aquela coisa da sabedoria do homem e a sabedoria divina, né? Você vê que os comentadores políticos, assim, vocês falam, o que vai acontecer amanhã? O cara erra. Sistematicamente, pode olhar. Se você ler o jornal de um ano atrás, você vê que 100% tá errado. Aconteceu o contrário. Não é que aconteceu diferente, não. O cara fala uma coisa, acontece o contrário. E aí você vê essas profecias aí, centenas, milhares de anos antes, prevendo com exatidão, assim, milimétrica. Agora, para quem sabe ler, para quem sabe entender o que elas estão falando, né? Bom, a partir daí Cristo volta, né? Com 12 anos, ele já ensina no templo, né? Quer dizer, que é uma coisa que você vê, um garoto de 12 anos, ele não teve uma educação, Cristo era uma família humilde, gente, ele trabalhava com o pai, naquela época não era assim que você manda o filho com 4, 3 anos para a escola e ele sai de lá com 30 sendo um analfabeto funcional, né? Pelo contrário, as pessoas simplesmente, eu acredito que eu não conheço a fundo assim, mas eu acredito que Cristo não deve ter tido uma educação formal, não deve ter tido nenhum tipo de frequentar ensino, professores, eu não acredito, não é o perfil naquela idade, naquela região ali, né, pelas questões financeiras, já trabalhava provavelmente com o pai material, no caso, né, José. Não acredito que Jesus tivesse tido um acesso formal ao ensino que justificasse ele com 12 anos ensinar os doutores. Porque, assim, você fala, os rabinos, né, assim, mas naquela época, né, até pouco tempo agora, gente, isso mudou muito, tem poucas décadas, talvez. O clero, os rabinos, assim, eram os caras que estudavam, que dominavam o conhecimento, a escritura. Quer dizer, Cristo se colocar... É a mesma coisa se você pegar hoje imagina hoje, mesmo frequentando a escola, o que já se justificaria, mas ainda assim não justifica. Não acontece. Uma criança de 12 anos ensinando a doutor, chegar lá num congresso cheio de doutor, PhD, o cara começar a ensinar, vocês estão falando errado, vocês estão falando bobagem aí, o negócio é assim, assado. A ponto dos caras ficarem espantados. Né? Então, quer dizer, é também coincidência, né? Às vezes acontece, ele aprendeu com um passarinho, com alguma coisa lá, né? Quer dizer, você vê que por isso que eu digo,
que eu sou totalmente, assim, eu acho que o Romo viajou, porque assim, não é que eu não tenho motivo para acreditar, pelo contrário, eu não tenho motivo para duvidar, gente. Olha a quantidade, assim, eu tô trazendo 0,1% das evidências, porque eu tô passando muito rápido pelos pontos aqui. Mas você vai se deparando o tempo todo com coisas que são inexplicáveis. Por isso que eu digo, independente dessa... O pessoal fica pegado àquela... mas multiplicou o pão ou não multiplicou? O cego é fisiológico ou não é? Esses detalhezinhos materiais que pouco importam, gente. Olha as evidências, explica isso daqui, faz isso aqui que ele fez então. Quem fez na história é parecido. Porque aí fica nesse materialismo, se foram 5 pães, ou 6 pães, ou 6 cestos, ou 7 cestos, não interessa, pô. Mais do que já aconteceu aqui, é por isso que eu digo, não que Cristo não tenha feito milagres físicos, mas esses são os menores dele, gente, pelo amor de Deus. Isso aí é perto da presença histórica, do impacto da personalidade de Cristo na história. Os milagres tem uns bruxos aí que fizeram algumas coisas, gente. Isso daí talvez qualquer um faça. Agora, faz esse impacto, essa influência histórica que ele fez. Isso aí eu quero ver. Isso aí é só ele. Você teve tiranos aí, reis. Quantos imperadores, donos do mundo, não falaram que ia acabar com o cristianismo? De Nero até Hitler, Stalin, até pouco tempo, às vezes você ouve falar um bocó desse aí, esses bilionários aí falam que vão acabar com o cristianismo. Vai acabar o quê, meu irmão? Já teve tanta gente maior do que você falando que ia acabar e não acabou. Pelo contrário, os impérios acabaram. A gente viu império acabando atrás de império, e o cristianismo continua mais firme e mais forte do que nunca. Não mudou uma vírgula do que ele disse. Tem aí as infiltrações, o pessoal fala meia dúzia de bobagem aí, mas ninguém dá ideia, eles falam sozinhos. Ninguém escuta essas bobagens que eles falam. Pode ter o dinheiro, pode ter Hollywood, os livros, as bibliotecas, as redes de televisão, todos. O que mudou daquilo que eles conseguiram mudar do que aquele analfabeto falou lá 2.500 anos atrás, no interior do fim do mundo? O que todo o poder humano conseguiu mudar até agora? Nada. Nem uma vírgula. Zero. Quer dizer, você quer milagre? Você tá brincando. Então você, meu filho. Então seu problema é psicológico, vai fazer um tratamento aí, neurológico, alguma coisa, porque você não tá entendendo o que tá acontecendo. Quer dizer, o milagre ou não, gente, sinceramente, milagre acontece toda hora, se você prestar atenção aí. E eu já vi tantos com pessoas próximas. Isso aí toda hora acontece. Até fora da igreja mesmo, o pessoal faz umas macumba, funciona, não sei o que. Isso aí, isso aí, gente, não que não seja importante, mas é de menos. Se você entender, se você estudar história, entender o que esse cara fez e olhar de verdade pra isso. Porque a mídia mente o tempo inteiro. Engana, diz que não foi assim, que não foi assado, e diminui, e bota outros caras nesse endeusamento, aí você vê esses jogadores de futebol, fulano, eu infelizmente ainda assisto futebol, o pessoal adora comparar questões assim religiosas de fé com futebol, que fulano é Deus, que o outro é não sei o quê, que é uma heresia falar isso, né, falando de jogador de futebol. Olha, sabe quanto disso colou? Né? Tem 2 anos que eles estão fazendo isso aí, com todo o poder, com todo o dinheiro, com tudo que eles têm, não mudou nada, não mudou nenhuma vírgula. Tudo o que aconteceu está sendo contado igualzinho. Com toda a corrupção até da igreja, até dentro da igreja, não mudou nada. Se você não acha isso um milagre, bom, eu estou convencido. É a maior certeza que eu tenho, porque é o fato mais importante que aconteceu, gente. Tudo, isso vem em tudo. Em todas as áreas da vida humana, você vê Cristo. Você olha Cristo, você vê Deus. Quanto mais você estudar, mais você vai ver. Agora, se você não está vendo, então pede a Deus para te mostrar, para abrir seus olhos, porque para quem quer, consegue ver. Então ele com 12 anos lá deixou os doutores de boca aberta lá, tentando entender onde que aquele garoto, aquele analfabeto ali, criado no interior por um pai que era carpinteiro, dá aula para eles ali com o olho fechado, né? Aos 30 anos ele é batizado, né, por João Batista, seu primo, como diziam as profecias. Dali ele foi 40 dias pelo deserto, tentado pelo demônio. Inicia sua vida pública, né, nas bodas de Canaã, inclusive com a intercessão, né, de Maria. E aí ele tem 3 anos e meio de ministério, mais ou menos. Falou ali daquela regiãozinha, não saiu muito dali não, pessoal. Rodou ali, falou pra ninguém importante, não tinha essas manifestações gigantes que tem hoje não, era 10, 20, 30, 40, né, naquela época lá, naquele fim de mundo. E ali estabeleceu a hierarquia da igreja, né, que muita gente não fala também. Ele tinha Pedro, não só Pedro, tá, pessoal? E aí ele tinha João e Tiago, você vê que nas coisas mais importantes ele chama Pedro, João e Tiago. Depois tem os 12 e depois tem 72. Se isso não é uma hierarquia estabelecida, então eu não sei o que é, então você me explica aí, porque eu não sei, né? E se você olha para aquilo que eu falo, olha para a realidade, olha para o mundo, tudo que funciona tem hierarquia. Eu duvido que o trabalho de você não tem hierarquia, só empresa. Eu duvido que não tem um chefe. Eu não duvido se na hora de decidir as coisas, cada um faz o que quer, é votação, ou se na hora, pode até ter uma votação, mas quem decide é o chefe. Tudo que funciona tem um chefe. Se não tiver hierarquia, pode saber que não vai funcionar. O que não funciona hoje mais? Família, por quê? Porque tiraram a hierarquia. É tudo igual, o filho pode brigar com o pai, a mãe sabe mais do que o pai também, ninguém manda em ninguém. E aí não funciona, é simples assim. Se não tiver hierarquia, não funciona. É simples assim. Por quê? Porque o próprio Cristo estabeleceu uma hierarquia. Você vai fazer diferente, então vai lá, faz. Vai dar errado, simples assim. Bom, o que acontece é o seguinte, você pode ter uma hierarquia corrupta, né? Que é os impérios socialistas, o que eles fazem? Eles pervertem a hierarquia. Então eles colocam... Porque uma hierarquia justa é o seguinte, os mais competentes, né? O que o Platão tenta demonstrar, eu acho que meio que poeticamente na República, não vou entrar aqui nessa discussão, mas assim, os mais sábios têm que estar por cima, gente. Vai botar o ignorante, você vai fazer igual no Brasil.
Você vai botar um analfabeto para governar. E aí quem sabe fica embaixo. Só pode dar errado um negócio desse, né, gente? Se você tiver um problema cardíaco, tu vai no médico ou tu vai no analfabeto? Se você for contratar um piloto pro seu avião, vamos lá, você comprou um avião. Vamos botar alguém pra pilotar. Chama aquele analfabeto ali, bota ele pra pilotar. Só pode ser brincadeira um negócio desse. Você vai construir um prédio, você ganhou dinheiro, você vai construir um prédio. Você vai botar quem? Um engenheiro formado, um cara com doutorado, pós-doutorado, especialista, livro publicado, ou você vai botar um analfabeto? Então, quer dizer, só num lugar onde eles querem quebrar tudo mesmo, pra estabelecer essa hierarquia pervertida, que é o que acontece em todo regime revolucionário. Eles botam alguém que não merece estar ali, não tem justiça. Não, quando eu digo essa hierarquia, ela não é só intelectual, não. Porque pode dar a entender, porque aí você vira um positivista, que também não é isso. É menos pior, mas também não é isso. É uma hierarquia intelectual e moral, porque intelectualidade e moralidade tá tudo junto. Né? Então você tem que botar o justo e sábio, porque para Platão o sábio já era justo e o justo já era sábio. Né? Porque uma coisa está automaticamente ligada à outra. Não esses intelectuais completamente Frankensteins que a ciência hoje forma. O cara sabe tudo de mitocôndria, mas não sabe de mais nada. Você perguntar ele, sei lá, a previsão do tempo o cara não sabe. Agora, se você perguntar da mitocôndria, ele sabe o DNA, sabe tudo, né? Perguntar o nome da rua que ele mora, o cara é capaz de não saber. Quer dizer, isso não é intelectual, pelo amor de Deus, né, gente? Isso é um analfabeto funcional que ganha um diploma e acha que sabe tudo. Tem a ousadia de quem sabe tudo, mas não sabe a verdade, não sabe nada, né? Platão fala disso o contrário. Sabe aquele que, ó, eu só sei que nada sei, eu tô tentando aprender aqui alguma coisa. Esse era o sábio. Completamente o oposto, né? Que é essa hierarquia invertida, que é o que eu falei na aula passada. Eu vejo 3 características, pode olhar aí, no discurso satânico na história. A ambiguidade, a contradição e a inversão dos papéis. Quer dizer, sempre o inimigo ele não tem criatividade, ele não sabe criar, ele não sabe fazer. Deus faz. O que o inimigo faz? Ele corrompe, ele inverte. Você fez assim, Deus? Você fez assim pra cima, eu vou botar pra baixo. Pode olhar, tudo, a cruz, o simbolismo satânico é o que? A cruz invertida. Tudo é invertido. Ele fala, Deus fez de um jeito, eu vou fazer de outro. Aí esse lado de cá, então eu vou botar de cá. Um homem é um homem, não, eu vou fazer esse homem virar uma mulher. A mulher é assim, eu vou fazer a mulher virar homem. É o pai que manda, eu vou mandar o filho mandar. Quem vai mandar agora é o filho, o pai obedece. É o professor que diz, não. Na minha educação quem vai mandar é o aluno, o professor que vai aprender. Então quer dizer, pode olhar tudo que é satânico, é assim, é invertido. O certo é de um jeito, ele vai mandar você fazer de outro. Existe verdade? Não. Tudo é relativo e não existe mais verdade. Sempre ao contrário. Então vamos lá. Jesus adentra em Jerusalém, né, com o jumentinho, uma semana antes da sua paixão. Quinta-feira Santa, come o cordeiro pascal, e aí cria o sacramento da Eucaristia. Passa pela agonia, no Monte das Oliveiras. Né, naquele livro, se você olhar, os últimos momentos de Cristo descritos por um médico. Né? Não é exatamente esse o nome não, porque é tanto livro, gente. É tanto livro, autores, eu não lembro exatamente não. Mas é mais ou menos isso aí. A descrição das últimas horas ali de Cristo, uma visão médica, né? Ele vai analisar medicamente, a partir dos traços, enfim, das situações, do que foi encontrado no Santo Sudário, se é verdade ou não. Então ele chega a um conclusão que é verdade, né, pelas evidências. E ele disse assim, esse sofrimento das oliveiras, esse choro de sangue, já é uma demonstração que Cristo já está sofrendo fisiologicamente. E isso vai justificar justamente ele ter sobrevivido só 3 horas crucificado, porque tinha gente que sobrevivia disso. Porque ele já sabia o que ele ia passar. E ele não quis fugir. Ele assumiu uma culpa que não era dele. E ele, por isso que ele chorou sangue, gente. Se você chorar sangue, pra você suar sangue, é porque você já está sofrendo. Porque ele já tinha noção do que era. Então, pra gente ter uma ideia, assim, né? É preso, levado aos sumos sacerdotes, e na manhã seguinte é levado a Pilatos. Pilatos não encontra culpa e manda flagelá-lo. Os judeus ameaçam e Cristo é condenado à cruz. Então, quer dizer, os judeus, eles têm o ciúme de Cristo, né? E a condenação é relacionada a Cristo dizer que é filho de Deus, eles não aceitam isso, isso como uma blasfêmia, mas para Pilatos isso não é justificativa para condenar, isso é problema de vocês, é da religião de vocês. Por quê? Porque Pilatos também sabia que estava lidando com um cara que não era normal, né? Pilatos, quando vê o cara, fala assim, esse é o cara. Ele olha aquele cara ali, mas ele sabe que por trás daquela aparência ensanguentada tinha um cara ali, meu irmão. Então Pilatos estava, né, assim, eu gosto de falar às vezes de uma maneira rasgada para vocês, Pilatos estava ali trancado, meu irmão, porque ele sabia que ele ou ele ia gerar uma convulsão social, ou ele ia botar o cara, que Cristo não era ninguém, gente. Qual é o problema de matar ali Esse cara matava igual, assim, encheu o saco e já manda matar logo. Naquela época não tinha isso, não tinha julgamento, não tinha essas coisas, não. Era bagunça mesmo. Mandava matar, mandava... Lógico, tinha uma certa organização, tô exagerando aqui, o direito romano, ele é a base, né, do nosso direito hoje, mas isso foi desenvolvido um pouquinho depois. Mas assim, não custava nada. Você tinha que poder, manda matar isso aí, não fica mexendo o saco, não. Não é só pra ficar aqui indo e voltando toda hora, é melhor matar logo pra não ter trabalho. Ele poderia fazer isso. Por que ele deu pra trás? Todo mundo importante ele querendo matar. Por que ele deu pra trás? Porque ele sabia que ele estava lidando com o cara. É mais uma evidência, gente. Mais uma evidência. Algo sobrenatural estava acontecendo ali. Um imperador romano, um governante romano, chegar para um Zé Ruela e ficar com medo de matar esse cara e dar pra trás e botar de novo o cargo dele em perigo. Algo sobrenatural tinha ali. É o que eu falo mais uma vez para Romulo. Se você não viu isso daqui, você não estudou direito esse negócio. Volta lá e estuda de novo. Porque não é possível você não ver as evidências. Então, quer dizer, é lógico que Pilatos ficou ali no beco sem sair. Ele só mandou matar Cristo quando os judeus ameaçaram Pilatos. A gente vai contar para César que esse cara aqui está se dizendo rei e você não está fazendo nada.
Quer dizer, quando Pilatos se viu de novo contra a parede, sem ter mais o que fazer, ele, eu lavo minhas mãos. Ele não mandou matar não, ele falou, eu vou lavar minhas mãos. Quem tá mandando é você. Não me mete nessa aí não. Mas é lógico que pode ter enganado ali o pessoal ali, mas Deus não engana com esse negócio. Não vem com esse sofismo não, Pilatos. Pilatos, você tinha que tomar a decisão e você tomou a decisão errada. E, enfim, não sou eu que vou julgar, não quero me meter mais, meter um sofismo ali pra dizer que, eu vou ficar aqui, eu vou lavar minhas mãos. Lavar minhas mãos, não, não vem com essa, que isso é sofismo barato, né, pelo amor de Deus. E aí Cristo às 12 horas é crucificado e falece às 13 horas, não, antes você converteu o ladrão do lado, né, tava ali, por que não, né, o que mostra que, assim, até o último momento, se você tiver abertura de coração, o que é muito difícil também, né, gente, também as pessoas acham, não, eu vou pecar até o final e no final eu vou, também Deus não é bobão não, né, então cuidado com essa do ladrão aí, isso serve sim pra você mostrar que pode, mas cuidado, não brinca com isso não, até porque você não sabe o dia de amanhã, né. No domingo pela manhã, Cristo ressuscita, né, permanece 40 dias ali em diversas aparições, inclusive a primeira aparição para Maria Madalena, né, para uma mulher, o que é mais uma evidência também, porque ninguém acreditaria numa mulher, como ninguém acreditou mesmo, nem os apóstolos de Cristo acreditaram. Tanto que Pedro foi lá ver depois, essa mulher tá mentindo, a palavra de mulher não valia nada naquela época, né? Só vale por causa de Cristo. Cristo foi a partir do cristianismo que as mulheres começaram a ser valorizadas como seres, assim, mais valorizadas como ser humano igual a qualquer outro. Porque antigamente a palavra da mulher valia menos, a verdade era essa. Em todas as culturas assim, você não tinha uma equiparação entre homem e mulher, só no cristianismo, a partir de Cristo, né? Tanto que ele apareceu primeiro para uma mulher, justamente para elevar a mulher. Ele veio de uma virgem, então é com o cristianismo que a mulher. Por isso que as primeiras conversões, muitas delas foram com mulher. É a mãe de Constantino que vai converter ele, tá sempre ligada à mulher. A mulher de Pilatos era cristã, então ela já falou na cabeça dele também. Quer dizer, por que Cristo, o cristianismo, ele toca primeiro nas mulheres? Porque as mulheres não eram tratadas como nada, gente. É como uma propriedade naquela época. Cristo foi o primeiro e falou, pode parar com esse negócio aqui. São seres humanos. Você passa a valer pela sua alma. Então não interessa se você é rei, se você é mendigo. O que vale é a sua alma. Isso aqui é só uma brincadeira. É só uma pegadinha. Essa vida aqui é uma pegadinha, a verdade é essa. E muitos vão cair achando que são rei e na hora vão cair. Vai chegar lá o diabo e vai falar assim, pegadinha do diabo. E você caiu, otário. Né? Então quer dizer, o que vale é a sua alma imortal. Isso permanece, o resto tudo vai passar. Então ele aparece, a Maria Madalena. Uma coisa que naquela época não significou muita coisa, mas hoje a gente olha e fala, realmente, se fosse inventar uma mentira, ninguém inventaria uma mentira dessa. Que ele apareceu primeiro com uma mulher. Aí eu ia falar, esse cara é otário, hein? Apareceu uma mulher, ninguém acredita nisso. Toma, você é palhaçado, joga fora essa história aí. E é verdade, e apareceu mesmo. Isso é uma evidência que não... Isso é uma evidência, vou explicar melhor, isso é uma evidência que eles não queriam mentir. Né? Outra coisa, a crucificação. A crucificação hoje é vista com essa coisa maravilhosa, um sacrifício lindo, tal, tudo mais, todo esse simbolismo, porque o símbolo da cruz mudou a partir de Cristo também, é outra coisa que mudou, né? Porque naquela época era vergonhoso. Se alguém morresse da sua família sendo crucificado, ninguém ia falar isso. As pessoas iam ficar quietas. Eu menti, não conheço não. Aquele seu primo morreu crucificado, não, nunca nem vi. Não conheço. Isso era uma vergonha monstruosa, alguém morrer crucificado. Era só os bandidos mesmo. O romano não podia ser crucificado de forma alguma. Um romano. Isso era uma vergonha lá pros bárbaros, bandido, aquelas coisas ali. Por isso que eles fizeram. De sacanagem. Fizeram mais uma vez de sacanagem. Chamavam de Nazareno de sacanagem, né? E também crucificaram de sacanagem, pra denegrir. Só que não conseguiram. Eles usaram a maior humilhação para matar o Cristo. Só que, a partir de Cristo, essa maior humilhação vira a maior glória. Quer dizer, é o poder, isso é poder, gente. Você vê o Alexandre de Moraes, ele fala uma coisa num dia, ele acha que ele tem poder danado. Aquilo ali vira uma vergonha danada. Você diz, a Globo defende uma coisa, vou dar um exemplo. A Globo defendeu um candidato. A partir do momento que a Globo defende, aquilo ali pesa o contrário. As pessoas dizem, se a Globo está defendendo aquilo ali, esse cara não vale nada. Eu não vou votar nesse cara de jeito nenhum. Isso é o antipoder, né? O antipoder satânico. Eles elogiam uma coisa, é como se fosse ruim. O poder divino é o contrário. Você pega a pior coisa do mundo, a maior humilhação. A partir do momento que Cristo passa por aquilo ali, aquilo vira a maior glória. Aquilo passa a ser uma glória, um simbolismo da cruz mudou completamente. Hoje a gente vê cruz pra tudo que é lado. Não sei se eu tenho alguma aqui. Provavelmente tem aqui no terço, em tudo quanto é lugar você vê cruz até hoje em todos os lugares do mundo. Porque mudou, tem aqui na minha camisa, né? Então quer dizer, você vê em tudo quanto é lugar. Tem uma aqui também. Quer dizer, isso é o poder de Deus, é o poder do diabo, é aquilo que eu falei, sempre ao contrário. Se ele elogia, se ele fala mal, aí que aquilo, você vê a popularidade do presidente atual, né? Do Bolsonaro, que a Globo fala tão mal. É por isso que ele tá lá em cima com a popularidade, porque eles têm um antipoder. É o antipoder. Sempre é o contrário, o poder deles é o contrário. Eles falam bem, as pessoas entendem que aquilo é ruim. Eles falam mal, as pessoas entendem que aquilo é bom. Aí ficou 40 dias. E ficou 40 dias e acendeu, né, com a promessa de enviar o Espírito Santo. Né? Porque isso é fundamental também vocês observarem, que até ali os apóstolos, eles eram meio cabeça dura, eles eram meio burrinhos, vamos falar a verdade. Sem a iluminação divina, eles o negócio na cara deles ali, eles não estavam entendendo, né? E aí 10 dias depois acontece o Pentecostes e aí eles se transformam em leões assim que saem varrendo tudo quanto é tipo de... Podia ter no meio dos judeus lá, no meio das assembleias dele, eles varriam os caras como se não fosse nada, né? 2, 3 ali, só Pedro sozinho. E aí é o poder do Espírito Santo que realmente se encarnou e assim, você teve a primeira
fundação da igreja com a encarnação do Logos, e aqui a fundação mais oficial, né, com o Pentecoste, Pedro convertendo mais de 3 mil pessoas em diferentes línguas, né, lá nesse dia do Pentecoste, quando desceu o Espírito Santo. Então acho que a gente pode fechar por aqui. Mais uma vez eu me estendi até demais, né? Aí agora tem algumas explicações metafísicas, mais históricas, assim, abrangentes, que eu quero trazer dessa parte, algumas evidências, outros desdobramentos históricos, ainda dessa primeira fase, dessa vida de Cristo, para depois a gente avançar para as perseguições, né? A fase romana, a conversão de Roma, enfim. Tem muitos acontecimentos históricos ainda nessa fase antiga. Beleza, galera? Se você gostou aí, compartilha, comenta, segue o canal, que é super importante, tá? A maior parte dos vídeos aqui tem mais visualizações do que seguidores do canal, então é importante você seguir e comentar, beleza? Um abraço e até a próxima.